Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício. E antes de iniciar o vídeo de hoje, que a gente vai aprender a naninha do elefantinho, eu queria agradecer. No último ano a gente já passou dos 2.000 inscritos. Parece pouco, mas eu achei até que ia demorar mais para a gente alcançar esse número. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que chegaram aqui no canal durante esse período. Eu dei uma sumida aqui do canal porque eu tive que mudar de casa e aí, quem não sabe, eu também tenho uma loja de materiais para artesanato. Então, imagina, mudar de casa e mudar a loja. Aí teve o Black Friday, teve final de ano, enfim, eu não consegui mais postar vídeos aqui. Eu já preparei alguns, eu só estou editando para poder soltar. E esse vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu espero conseguir poder publicar mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a naninha que eu fiz uma encomenda de um elefantinho, ó. Ficou assim, é para um menininho, o cliente queria amarelo com azul, para combinar com umas fraldinhas que eu tenho aqui, que eu fiz na máquina de bordado. E aí eu fiz assim nos tons de cinza, azul e amarelo. Fiz ele assim com o olhinho fechadinho, porque é uma naninha para parecer que está dormindo mesmo. E eu espero que vocês gostem da aula. Aproveita para curtir e se inscrever aqui no canal também. E se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá? Tem uma série de chaveirinhos que eu já comecei a fazer aqui no canal, que eu dei uma parada por esses motivos todos, mas eu vou retornar fazendo mais algumas aulas. E tem outros projetos também que eu estou fazendo por aqui. E eu vou mostrar tudo para vocês. Então, bora para a aula! E a gente vai iniciar esse trabalho fazendo a cabeça do elefantinho, da nossa naninha. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os materiais que eu usei nesse trabalho, tá bom? Então, para relembrar, a gente vai fazer o anel mágico. A gente vai ficar com o fio, a ponta do fio na palma da mão, dá uma volta e cruza. Com o gancho da agulha virado para baixo, a gente vai pescar o fio que vem do novelo. Agora é só fazer aqui a correntinha e o anel mágico está pronto. Na primeira carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos. Ajusta aqui o anel mágico. E na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos. Então, para fazer um aumento aqui no amigurumi, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo e o segundo ponto baixo no mesmo espaço. Eu tenho assim um aumento. Lembrando que aqui eu estou fazendo ponto baixo cruzado, tá? Mas vocês podem fazer o ponto comum. Finalizei então com os 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer pegando apenas a alcinha de trás do ponto, ó. E vou fazer novamente 12 pontos baixos nessa carreira. Então a gente vem aqui e pega apenas a alça de trás. Finalizei então aqui os 12 pontos. E agora na quarta carreira eu vou fazer também 12 pontos, só que pegando nas duas alcinhas do ponto. E eu vou fazer 12 pontos até a carreira 12, que são um total de 9 carreiras aqui no trabalho. Então eu vou seguir fazendo aqui as 9 carreiras e já volto. Finalizei aqui as 9 carreiras com os 12 pontos cada. E agora na próxima, na carreira 13, eu vou fazer 5 pontos baixos. Um aumento. E 6 pontos baixos. Vou ficar com um total de 13 pontos. E agora na carreira 14 eu vou fazer 3 pontos baixos. E eu vou fazer uma sequência com um aumento e um ponto baixo. Vou repetir isso aqui mais 2 vezes. Então eu venho um aumento e um ponto baixo. E agora a terceira vez, um aumento e um ponto baixo. Então aqui eu fico com uma sequência de um aumento
e um ponto baixo repetido 3 vezes. E vou fazer aqui um aumento. E agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui na carreira 14, eu fiquei com um total de 17 pontos. Na carreira 15, a gente vai iniciar fazendo 4 pontos baixos. E vamos fazer aquela sequência de novo, só que agora eu vou fazer com um aumento e um ponto baixo. Vou repetir por mais 3 vezes, ficando com essa sequência 4 vezes aqui no trabalho. Finalizei então a sequência e vou fazer um aumento. E para finalizar a carreira, 4 pontos baixos. Fiquei com um total de 22 pontos aqui nessa carreira. E na próxima carreira, na carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos. E na sequência, agora a gente vai fazer um aumento e 2 pontos baixos. E vou fazer mais 4 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos. Vou fazer um aumento e finalizar a carreira com 3 pontos baixos. Fiquei aqui com um total de 28 pontos nessa carreira, e na próxima carreira, carreira 17, eu vou fazer 28 pontos baixos. É só fazer ponto em cima de ponto baixo aqui. Vou finalizar e já volto. Finalizei então aqui os 28 pontos dessa carreira, e na próxima eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. E vou fazer uma sequência agora com um aumento e 2 pontos baixos. E vou fazer essa sequência aqui mais 6 vezes. E para finalizar aqui a carreira 18, eu vou fazer um aumento e 3 pontos baixos. Fiquei com 36 pontos. Agora na carreira 19 a gente vai iniciar com 5 pontos baixos. E vou fazer aqui a sequência de aumentos com um aumento e 4 pontos baixos. E eu vou repetir por mais 4 vezes. E para finalizar a carreira, eu vou fazer um aumento e 5 pontos baixos. Fiquei com um total aqui de 42 pontos na carreira 19. E na carreira 20 eu vou fazer ponto sobre ponto, então eu também vou ficar com 42 pontos aqui nessa carreira. E na carreira 21 e 22 os aumentos vão ser de forma convencional, então eu vou fazer o seguinte, 6 pontos baixos e um aumento. E na carreira 22 eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. Então é só repetir essa sequência de 6 pontos baixos e um aumento, e na próxima carreira 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou ficar na carreira 21 com 48 pontos e na carreira 22 com 54 pontos. Finalizei então agora aqui a carreira 22 com 54 pontos. Da carreira 23 até a carreira 32 eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então é só seguir fazendo essa sequência aqui durante 10 carreiras. Eu vou fazer minhas 10 carreiras aqui e já volto com vocês. Voltei aqui então, fiz as 10 carreiras, tá com 54 pontos cada. Vou aproveitar para começar a encher aqui o amigurumi com a manta, e para que ele fique bem certinho, a gente vai ajeitando, fica mais fácil do que deixar quando o crochê estiver muito pequeno aqui.
E agora, nas próximas carreiras, a partir da carreira 33, eu vou começar a fazer diminuições. Então eu vou começar com 7 pontos baixos e uma diminuição, na próxima 6 uma diminuição, na outra 5 e uma diminuição, até eu chegar na carreira 39 com um ponto baixo e uma diminuição. Então eu vou encher aqui e começar a fazer essas diminuições e volto para fechar com vocês a peça. Cheguei então aqui na carreira 39 com 12 pontos. Já fiz o preenchimento com a manta. E aí eu costumo fazer nos meus amigurumis, ao invés de eu fazer 6 diminuições, eu faço uma carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição. Então eu fico aqui com 9 pontos, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Então eu vou fazer aqui a última carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição até eu chegar a 9 pontos. E eu volto para mostrar para vocês como fazer o arremate. E para fechar a peça, a gente faz o anel mágico invertido. E ele é feito assim, dessa forma. Eu introduzo a agulha aqui de tapeçaria de dentro para fora, pegando sempre a alcinha de fora do ponto, tá? E no próximo, de fora para dentro. E assim eu vou até chegar aqui no final da peça. É só fazer esse zigue-zague e depois puxar. Cheguei aqui no último ponto, agora é só puxar e os pontinhos ficam todos aqui, alinhados. Eu costumo fazer da seguinte forma, eu introduzo aqui para dentro a agulha e saio aqui num espacinho qualquer do trabalho. Divido esse fio aqui ao meio. Introduzo aqui a agulha em uma dessas partes. E busco um dos fiozinhos aqui, da parte de dentro. E agora eu dou 3 nós. Pego todos os fios aqui novamente e introduzo na agulha. E agora é só esconder o fio aqui entre os pontos. Agora é só introduzir lá para dentro do trabalho. E cortar aqui o excesso. E ficou assim, a primeira parte da cabeça do elefantinho. Agora a gente vai fazer as orelhas e depois bordar o olhinho. Como ele é uma naninha, eu vou fazer ele com o olhinho fechado como se estivesse dormindo. E vamos iniciar então com a orelha direita, tá? Tem uma pequena diferença entre a direita e a esquerda, mas eu já vou explicar para vocês. Eu vou iniciar aqui com o anel mágico e eu vou fazer dessa vez 7 pontos baixos. E na segunda carreira eu vou fazer 7 aumentos, então eu vou ficar aqui com um total de 14 pontos. Agora para a terceira carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E vou repetir isso daqui mais uma vez, então eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Agora eu vou fazer uma sequência de um meio ponto alto e um aumento também de meio ponto alto. Então a gente vai fazer o seguinte, dou a laçada aqui na agulha, introduzo lá na minha base, lacei e agora eu puxo todos de uma vez só. Esse aqui é o meio ponto. E vou fazer um aumento também de meio ponto, tá? E vou repetir esse daqui mais 2 vezes. E eu vou finalizar essa carreira aqui fazendo mais 2 sequências de um ponto baixo e um aumento. E aí eu vou ficar aqui com um total de 21 pontos nessa carreira. E na carreira número 4, eu vou fazer na carreira inteira uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então eu vou fazer por 7 vezes. Vou ficar com um total de 28 pontos aqui nessa carreira. Agora aqui na carreira 5 eu vou fazer 3 pontos baixos
e um aumento. E eu vou fazer aqui 5 sequências dessa que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou fazer 3 meio pontos altos, e um aumento também em meio ponto alto. E eu vou repetir aqui mais 4 vezes, ficando um total de 5 sequências como essa. E eu vou finalizar essa carreira com 3 pontos baixos e um aumento. Vou ficar aqui com 35 pontos nessa carreira. Na sexta carreira, vou iniciar fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E vou fazer 2 sequências de meio ponto alto, também com 4 meio pontos e um aumento também em meio ponto. Vou repetir mais uma vez. E eu vou finalizar com 4 sequências de 4 pontos baixos e um aumento. Vou repetir aqui mais 3 vezes. Finalizei então aqui a carreira de número 6 e eu fiquei com 42 pontos. Agora aqui, ó, essa foi a nossa última carreira, tá? Eu vou pular 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixíssimo. Só para dar essa vincadinha aqui, porque a gente vai costurar essa parte na cabeça. E aqui, como ficaram com os pontos um pouco maiores, ela vai ficar mais alongada para baixo. Mas ainda vou mostrar para vocês como a gente vai costurar lá. Eu vou cortar e deixando um pedaço de fio para costurar e já vou mostrar para vocês como eu faço a orelha esquerda. E para fazer a orelha esquerda, eu fiz idêntico à direita até a carreira 5, onde eu tenho aqui 35 pontos. Agora a única diferença vai ser na carreira número 6, a carreira que tem 42 pontos. Então a gente vai iniciar fazendo da seguinte forma. Eu vou iniciar fazendo 4 sequências de 4 pontos baixos e um aumento. E vou repetir por mais 3 vezes. Fiz as 4 sequências com os aumentos de ponto baixo, agora eu vou fazer 2 sequências de meio ponto alto. Então são 4 meio pontos altos e um aumento. E vou finalizar aqui a carreira com 4 pontos baixos e um aumento. E da mesma forma vou pular 2 pontos de base e fazer um ponto baixíssimo no próximo. Também vou cortar aqui o meu fio e reservar para depois a gente costurar. E para fazer as patinhas do elefante, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. E na primeira carreira a gente vai fazer 6 aumentos. E para a terceira carreira a gente vai fazer sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou ficar com um total de 18 pontos aqui nessa carreira. E na próxima carreira eu vou fazer também 18 pontos baixos. Só que eu vou pegar a alcinha de trás do ponto. Então é só seguir aqui fazendo 18 pontos pegando a alcinha de trás. Eu fiz aqui então 17 pontos e a gente vai fazer a transição de cor. No último ponto, eu entro com a agulha ali pegando o ponto de trás. Faço a laçada e finalizo já com a próxima cor, que é a cor da cabeça, que a gente usou o cinza. E finalizo o ponto. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto em toda essa volta, ficando com 18 pontos também. Eu vou ajustando aqui esses 2 fios e já vou arrematar. E para fazer o arremate aqui eu faço de uma forma bem simples. Eu pego as 2 pontas do fio e dou 3 nós. E é só cortar aqui. Finalizei então a primeira carreira com a cor cinza e vou fazer mais 3 carreiras também com 18 pontos. Vão ficar um total de 4 carreiras aqui. Vou fazer e já volto. Finalizei então aqui essa sequência com 4 carreiras e fiquei com 18 pontos em cada carreira. Agora eu vou fazer a próxima carreira, a carreira número 9, vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar aqui e já volto. Fiquei com um total de 16 pontos
E agora eu vou fazer 2 carreiras ponto sobre ponto. Então são 2 carreiras com 16 pontos cada. Agora na carreira 12, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou ficar com um total aqui de 14 pontos. E nas próximas 2 carreiras eu vou fazer também com 14 pontos. Então serão 2 carreiras com 14 pontos aqui. E aqui na carreira 15, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou ter um total de 12 pontos nessa carreira. Finalizei aqui a carreira 15 e eu vou fazer mais duas carreiras com 12 pontos. As carreiras 16 e 17. E agora na carreira 18 é a nossa última carreira de diminuição. Então serão 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou aproveitar também para colocar o enchimento. Então eu vou deixar aqui um espacinho de um dedo e vou colocar enchimento. Não precisa ser muito, tá? Só o suficiente para ele ficar redondinho. E aí ele vai ficar com movimento na hora que a gente colocar na peça. Vou fazer então aqui a última carreira com as diminuições e volto para fechar a peça com vocês. E agora eu só vou fechar a peça unindo aqui com pontos baixos, tá? Vou cortar o fio, deixando um pouquinho para costura e reservar. Pronto, pessoal, finalizamos todas as peças aqui, ó, da cabeça do elefantinho. E antes da gente bordar o olho e fixar, a gente precisa fazer a manta. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ela ficou assim, ó, dessa forma, em formato de estrela. Eu não vou gravar um novo vídeo, porque eu já tenho o vídeo aqui dessa mantinha gravado aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card o link, é a naninha do Homem-Aranha. Então, para não precisar gravar de novo, é só dar uma olhada lá nesse vídeo. Mas antes de ir para lá, não esquece de curtir esse vídeo aqui, tá bom? E aí, a única diferença é que lá eu fiz toda ela aqui em vermelho com preto. E aqui eu fiz assim, intercalando as cores, amarelinho com azul. Mas é a mesma coisa. Lá tá bem completinho, é só dar uma chegada por lá. E aí quando vocês terminarem de fazer a mantinha, volta aqui para esse vídeo para aprender como fixar todas as peças. Pronto, pessoal, chegou a hora da gente fazer o bordado dos olhos. Eu marquei aqui, ó, com alfinetes, como eu disse, ele vai ficar com o olhinho fechado, já que é uma naninha, para sugerir que ele está dormindo. E eu fixei aqui, ó, esse primeiro alfinete entre as carreiras 17 e 18. E esse último alfinete aqui entre as carreiras 21 e 22. Centralizei aqui, ó, fiz uma curvatura. Mais ou menos na altura da parte superior da tromba, tá vendo aqui, ó? Segue esse alinhamento. Então eu fiz assim. Obviamente pode colocar um pouquinho mais para cima, um pouco mais para baixo, isso não é muito importante. Só tem que tomar cuidado para que eles fiquem alinhados. Pode ver que os meus estão alinhados dos dois lados, ó. E também coloquei as orelhas aqui, já posicionei. Alinhado com esse alfinete, ó, seguindo reto, eu fixei a orelha do lado direito. E aqui é a mesma coisa, mais ou menos alinhado, vou fixar a orelha aqui. E as orelhas ficaram entre a carreira 28 e 29. É só ir posicionando, tirando, ajeitando para ver se vai ficar tudo certinho. Aqui ficou numa posição que eu gostei, então a gente já vai começar a bordar o olho. E para bordar eu vou usar aqui uma agulha de tapeçaria e um fio de bordado na cor preta. Eu venho aqui, ó, saio um pouco afastado do local onde eu vou introduzir a agulha. E vou sair lá, ó, no primeiro alfinete. Trago o fio para cima. Deixo uma parte aqui para a gente poder dar um nó. E eu venho aqui, ó, bordando. Onde eu coloquei os alfinetes, é onde eu vou introduzir a minha agulha. Então eu posso fazer aqui, ó, um ponto haste, se eu quiser. Pulo um, ó, venho no próximo. E introduzo a minha agulha aqui, ó, no alfinete anterior. Puxei. Faço a mesma coisa com o próximo, ó. Pulo esse, venho aqui, introduzo no anterior. E puxo. Agora eu já posso tirar meus alfinetes. E ajustar aqui o olhinho, ó, já tá bordado. Eu vou repetir o processo porque eu achei que ficou um pouco fraco. Um pouquinho mais de fio vai deixar o olho mais
evidente nessa peça. Então eu vou lá, ó, e reinicio o processo. Nesse caso aqui eu vou pôr um pontinho aqui, ó, só para reforçar. Vocês perceberam que não é uma coisa muito exata, a gente pode ir colocando o fio de acordo com a necessidade. Como eu quero um olho um pouquinho mais escuro, eu vou só reforçar aqui, ó. Venho aqui no próximo, saio aqui, vou aqui, ó, novamente no próximo, e eu já posso sair aqui, ó, no mesmo espaço onde eu entrei com o fio, tá vendo, ó? Então eu vim aqui no mesmo lugar e puxo. Aqui a gente pode ir ajustando. E ficou assim o olhinho bordado. Deixa eu colocar a orelha no lugar, ó. Ficou bem do jeito que eu queria. Só uma faixinha aqui de olho e ele vai ficar dormindo assim. Vai ficar bem legal. Agora esse daqui eu já posso cortar. Corto o fio aqui e eu costumo dar 3 nós aqui nessa parte. Não precisa apertar tanto, tá? Para não repuxar o olho. E faço os 3 nozinhos. Agora eu coloco todos os fios na agulha novamente. Venho aqui, ó, no mesmo espaço e escondo o meu fio dentro do trabalho. Dá uma puxadinha. E é só cortar o excesso. Pronto, e ficou assim. Agora é só fazer o mesmo processo do outro lado. Eu vou fazer e já volto para a gente colocar a orelhinha. E agora para fixar aqui as orelhas, eu vou fazer uns pontinhos aqui nessa parte. Tá vendo onde a gente dobrou a orelhinha? Eu vou fazer com que ele fique aqui, ó, encaixado na cabeça. Então eu vou fazer uns 3 pontinhos aqui nessa parte para que fique reto. Então aqui, ó, é como uma espécie de alinhavo. Eu vim aqui, ó, na cabeça, pego um pontinho e venho aqui na orelha. De novo eu venho aqui na cabeça. E saio aqui na orelha. E finalizo aqui com o terceiro pontinho. Vou introduzir aqui no final. E já vou sair aqui, ó, do outro lado. Pra gente poder prender a lateral da orelha. Agora nessa parte eu vou introduzir aqui a agulha, ó. E sair ali na frente. Abraçando as duas alcinhas do ponto, tá vendo? Então eu saio ali na frente. E puxo. Agora eu vou voltar um ponto, ó. Também abraçando as duas alcinhas. Eu pego uma parte lá da cabeça. E saio um pontinho aqui na frente, ó. Vai ficar uma espécie de pesponto aqui em cima. Fica um acabamento bem bonito assim. Então eu volto aqui, ó. E saio um na frente. E vou fazendo aqui até onde eu fiz a minha marcação. E ficou assim, ó, a costura da orelhinha. Como eu disse, na parte de dentro aqui ficou um pesponto. Dá pra gente ver aqui, ó, a linhazinha passando. E na parte de fora fica essa correntinha aparecendo. Dá um acabamento bem bonito. É simples de fazer e fica bem bonito, bem acabado. Vou fazer o outro lado e aí eu já volto pra gente colocar a cabeça na mantinha. Posicionei as peças aqui em cima da manta e a gente vai fixar primeiro os bracinhos, tá? Eu coloco eles ligeiramente aqui pra frente. E eles vão ficar fixados aqui, ó. Tá vendo onde fica aqui essa parte do rebaixo da estrela, não na ponta, tá vendo, ó? As pontas estão aqui. Eles vão ficar alinhados por essa linha aqui, ó. Então eu vou colocar exatamente aqui, deixando o espaço desses 2 pontinhos aqui iniciais da estrela.
bem aqui, ó. Então, um vai ficar fixado daqui para cá e o outro daqui para cá. E para fixar, eu vou fazer só um alinhavo simples, porque depois eu vou colocar a cabeça junto e costurar as duas peças também. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. E eu vou fazer aqui um alinhavo simples mesmo, ó. Pegando um pontinho ali da manta e trazendo aqui pro bracinho. Vou repetir esse primeiro só para fixar melhor, tá? E venho aqui, ó. Pego um pontinho de lá e um pontinho daqui. Bem alinhavinho mesmo, bem simples. E ficou assim. É só pra gente poder prender e ficar mais fácil na hora de fixar na cabeça. Vou fazer os dois lados aqui e já volto. Pronto, eu finalizei aqui a fixação dos bracinhos. Agora eu vou colocar, ó, vou posicionar aqui um pouquinho inclinada, tá? Eu não vou colocar ela reta assim, ó. Eu não posiciono a cabeça assim, ó, de forma chapada reta. Para dar um movimentinho, ó, eu inclino levemente para frente, que assim ele fica mais charmoso, tá? Então o que eu vou fazer agora? Se quiser, pode colocar um pouquinho de cola aqui, posicionar a cabeça, esperar secar para depois costurar. Isso pode ajudar bastante, tá? Para ela não sair do lugar. Eu costumo colocar alfinetes também. Então eu vou colocar aqui alfinetes na minha peça e já vou mostrar para vocês como é que faz a costura. A costura vai ser idêntica que a gente fez aqui, ó. Esse pesponto que a gente fez na orelha. Então não tem muito segredo. Só vou alfinetar aqui e começar o processo para vocês verem como é fácil e simples. Então eu vou fazer aqui, ó, a costura exatamente como eu fiz na orelha. Eu venho aqui, ó, um pontinho para trás e saio no pontinho ali na frente, ó. Esse fio depois eu vou arrematar, tá? Porque eu não tinha deixado fio para costura, então eu coloquei um aqui. Venho um para trás, pego uma parte lá da cabeça e saio ali, ó, no ponto na frente. Vai começar a formar o mesmo pesponto que a gente tinha na orelha. E eu vou fazer assim em toda a peça. Nos espaços onde tiver o bracinho, eu também vou pegar um pontinho do bracinho, para ele ficar bem fixado, tá? Então aqui, ó, voltei aqui um ponto, ó, e saio num pontinho ali na frente. Formou um outro pesponto aqui. Então eu vou fazer dessa forma em toda a volta, nesse miolinho aqui da manta. Não tem segredo, é a mesma costura que a gente fez na orelha. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui a costura, ó. Fica um miolinho bem perfeitinho, não aparece nada. E aqui na parte da frente, ó, fica com as patinhas penduradinhas. E a costura também, ó, fica bem feitinha aqui, não aparece. E assim ficou a nossa naninha do elefante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E não esquece de se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo, tá? Isso ajuda o canal a crescer. Até mais. Tchau, tchau.